Então eu imagino um 4-3-3, mas que vai potencializar o Matheus com essa liberdade de sair da direita para o centro. Você acha que o Cifuentes larga na frente do Lucas em sentido de titularidade com o Seabra? Eu imagino que o Zé e o João Marcelo larguem na frente por isso e também pelo desempenho dos dois funcionando como dupla em 2024. Não vai precisar de tempo para se adaptar, já conhece o futebol brasileiro, já conhece o Cruzeiro, já conhece o elenco que tem, e isso é melhor do que eu trazer um cara que desconhece completamente o futebol brasileiro, as competições que tem aqui. Fala pessoal, bom ou nem, o Tempo Esportes chegando aqui para trazer para vocês um conteúdo diferente, aprofundado no estilo de jogo de Fernando Seabra, tá aí na sua tela. Trouxe um convidado muito especial hoje para conversar comigo sobre o novo técnico do Cruzeiro, que retorna ao Cruzeiro depois de estar na equipe que ajudou o time a ficar na Série A do ano passado e se classificar para a Sul-Americana. Esteve no time B do Red Bull Bragantino, disputando a terceira divisão do Campeonato Paulista, e agora volta para o Cruzeiro depois da demissão de Nicolas Arcamon. E aí eu trouxe aqui meu amigo Pedro Torres para conversar comigo sobre a tática de Fernando Seabra, fazer um raio-x aqui do Fernando Seabra, tendo como base esses últimos trabalhos dele. Ô Pedro, obrigado por ter topado participar aqui comigo no canal Tempo Esportes. Seja muito bem-vindo, viu, cara? Lucas, eu que agradeço, é muito prazer estar aqui no Tempo para poder falar um pouquinho desse retorno do Fernando Seabra e dar uma dissecada no que o Fernando Seabra pode mudar com relação ao Nicolas Arcamon e o que ele já fez no Sub-20 do Cruzeiro, fez no profissional e agora pode fazer mais uma vez como treinador de vez, o efetivo. Boa, velho. Pegando aqui uns números dele recentes, pegar na minha colinha aqui, o Seabra, ele estava no Red Bull Bragantino, como eu falei, disputando o Paulistão A3, que, para quem não sabe, é a terceira divisão, A3, terceira divisão do Campeonato Paulista. Ele estava na equipe B do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino. Ele fez 15 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. São números, assim, até parecidos com o que o Nicolas Arcamon teve no Campeonato Mineiro. O Arcamon foi 14 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, Mas, assim, lógico que esses números não são muito parâmetros, porque são duas competições completamente diferentes e 2 campeonatos estaduais que não são parâmetros para nada hoje, Mas o Seabra, ele foi para o Bragantino depois de não ter tido uma proposta efetiva de trabalhar na comissão técnica do Cruzeiro, Pedro, no ano passado, e agora a diretoria, depois de praticamente assumir o erro, de ter dispensado, vamos dizer assim, o Fernando Seabra, retorna com ele ao Cruzeiro. Ô Pedro, a gente tinha um time você mesmo falou, a gente tinha um time do Nicolas Arcamon e agora vai ter o time do Fernando Seabra. O que muda mais no estilo de jogo desses dois personagens aí? Então, Lucas, eu acho que o principal ponto vai ser com bola. A gente viu o Nicolas Arcamon nos seus melhores momentos. Era um Cruzeiro que controlava mais com a posse, então se defendia com a bola, tinha essa ideia de querer controlar, mesmo que ele não tivesse essa cultura no Leão, mas ele instaurou ela aqui no Cruzeiro mesmo, seja com 3 ou com 2 zagueiros, e o Fernando Seabra já falou mais de uma vez, fazia assim no Sub-20, falou ontem na apresentação, que ele é um treinador de um jogo mais direto, de uma escola mais abrasileirada, como ele gosta de dizer, que é de juntar os jogadores vão estar mais próximos, toques rápidos, e já tentar chegar no gol. A gente viu um pouco disso já no final do ano passado, quando ele assume interinamente junto do Autuori, aquele jogo contra o Vasco mesmo, o gol do Arthur Gomes, o gol até do Robert também lá em Goiânia, sai de um jogo mais direto, então acho que essa é a primeira mudança. Não quer dizer que o Seabra vai ficar o tempo inteiro naquela correria, como se fosse uma trocação, uma luta de boxe, mas a ideia primária dele é construir de maneira mais rápida, com poucos toques e já chegar no gol do adversário. Essa é a principal mudança. Pô, Pedro, o Seabra, você citou aí da coletiva dele ontem, ele chegou a dizer que é um Cruzeiro que vai ter um estilo propositivo, todo mundo participando do ataque, participando da defesa, então um time mais objetivo, que eu particularmente gosto mais, um time mais objetivo que já procura o gol sempre que tem a bola, não fica muito naqueles passes horizontais demais, passa para o lado, Ele mostrou esse futebol na base do Cruzeiro, Pedro, pelo que você sempre acompanhou. Que ele mais gostava de fazer quando a gente fala de formação?
ano passado, quando ele treinou o Cruzeiro, foi o técnico mesmo, não estava com o Autuori. Eu lembro que ele jogou num 4-2-3-1, né, contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, mas depois, quando ele mais montava o esquema de jogo, quando o Autuori era o técnico, mas ele mesmo já falou sobre que ele mesmo fazia o plano de jogo, muita escalação, ele usou outras formações, 4-3-3, enfim. Como que você vê que ele pode usar o time do Cruzeiro quando a gente fala de formação? Vai manter aqueles 3 zagueiros que o Larcamón usava? Não, então, no Sub-20, em alguns momentos, ele até chegou a ter 3 zagueiros por causa da falta de um lateral. E aí a gente via o Everton fazendo essa questão da lateral, e aí acabava ele ficando ali como um terceiro zagueiro, mas a ideia primária dele nas categorias de base sempre foram 2 laterais, 2 zagueiros, volantes, né, um 5, um 8, e aí talvez um meia, um camisa 10, mas no profissional ele mudou um pouco isso. A gente via o Cruzeiro com 4-3-3, quando ele foi ali naquela sequência, como você bem disse, ele e o Autuori, mas ele era quem montava o esquema. A gente viu um meio de campo com Lucas Silva, Ian Lucas e Japa. O Lucas Silva e o Japa mais lateralizados, o Japa pela esquerda, o Lucas pela direita, e o Ian Lucas fazendo essa função do camisa 5, e eu imagino, né, desculpe, que ele vai fazer isso agora no profissional. E até um ponto que pode ser muito importante para um reforço do Cruzeiro aí mais recente, que a torcida vem pedindo muito, que é o Cifuentes, porque o melhor momento da carreira do Cifuentes foi no Los Angeles FC, nos Estados Unidos, e ele jogava nesse tripé de meio-campista, sendo esse meia pela direita. A gente já viu ele no Cruzeiro com o Nico, alguns jogos jogando ali mais lateralizado, e é o ponto forte dele. E aí o Cruzeiro pode receber o Japa, que volta a treinar já essa semana, então eu imagino que o Cruzeiro vai ser montado nesse 4-3-3, ele varia um pouco, às vezes para um 4-2-3-1, às vezes para um 4-3-2-1, ele muda muito. O Seabra é um treinador que ele muda muito, mas ele não abre mão dessa ideia de defender com 4 e de iniciar com 4, né, na defesa. Ele dificilmente vai jogar com 3 zagueiros. A maior diferença, eu acho, do Sub-20 para o profissional no ano passado, eu já imagino que para esse ano também ele vai mudar um pouco, foi que no Sub-20 o Cruzeiro marcava muito pressão. Os meninos pressionavam alto, era uma marcação bem forte, bem coordenada. O Pedrão e o Juan Santos hoje no Vila eram zagueiros, eles marcavam mais à frente, e quando ele vai para o profissional ali, já num cenário também onde o Cruzeiro brigava para não cair, eles adotam um bloco mais vamos dizer assim, um bloco médio e um bloco baixo. O Cruzeiro não podia se arriscar tanto, o psicológico do time já não era dos melhores, algumas peças também sofriam muito, mesmo jogando nesse bloco médio. A gente viu por muitos momentos Castan e Neres tendo essa dificuldade para correr para trás, como a gente gosta de dizer, e eu acho que esse ano ele deve mudar um pouco, porque João Marcelo e Zé Ivaldo já tem mais essa característica. Então ele já tem mais jogadores para poder voltar a implementar essa forma dele do Sub-20. E o que era bem curioso do Cruzeiro no profissional com o Seabra é que ele marcava em 4-3-3, atacava em 4-3-3, quer dizer, mas marcava num 4-4-2. Então eu acho até também que é um cenário ideal para poder poupar, por exemplo, o Matheus Pereira, num cenário onde ele e o Dineno sejam essa dupla, né, na hora da marcação, e aí o outro ponta fecha ali na linha dos volantes, dos meias, e aí você descansa mais o Matheus Pereira. E com o Seabra a gente viu também um bom momento do Matheus Pereira ali naquela reta final pós-lesão, porque ele recebia naquela zona entre os zagueiros para já acionar esse jogo direto. A gente vê o Matheus, que é um jogador que toca muito rápido na bola, né, 1, 2 toques e ele já consegue esse tipo de situação. Então o torcedor fica um pouco receoso, porque o Nico tinha colocado o Matheus como a peça central do esquema, e eu imagino que o Seabra vai repetir, porque ele reforçou que gosta do jogador talentoso, dessa questão do jogador brasileiro, do drible, do passe rápido, e o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira é esse jogador. Então eu imagino um 4-3-3, mas que vai potencializar o Matheus com essa liberdade de sair da direita para o centro. A gente talvez não veja o Matheus tanto próximo dos zagueiros, igual foi com o Nico, mas vai ver o Matheus saindo muito da direita pro centro para poder jogar ali no entrelinhas e fazer o jogo que ele mais gosta. Ô Pedro, você falou do Matheus Pereira, mas tem um outro jogador de meio de campo que eu acredito que vai ter o futebol potencializado com o estilo do Seabra, que é o Lucas Silva, que você citou, né? Ele gosta de jogar com 5 e com 8. O Lucas Silva é esse camisa 8, muito mais do que um volante de marcação, né? É um cara que com a bola tem a qualidade que a gente já conhece. E no ano passado ele foi o principal jogador do Cruzeiro em uma parte daquele período ali de segundo semestre, justamente porque ajudou muito com a bola no pé. E aí quando
chega o Larcamon, o Lucas Silva tem uma queda de rendimento, que muitas vezes é natural numa nova adaptação de modelo de jogo, e ele mesmo falou isso em entrevista, o próprio Lucas Silva. E o Lucas Silva muitas vezes recebendo aquela bola de costas. Ele não é um jogador que tem muita agilidade para ser o primeiro volante ali para receber essa bola, girar rápido, sair trocando passes. Mas com o Fernando Seabra eu acredito que ele vai ter mais chances de mostrar o futebol dele de frente para o ataque. Você faz essa avaliação também? Eu falo muito por conta do Cruzeiro do ano passado, mas o Seabra pode ser mesmo esse cara de potencializar o futebol do Lucas Silva? Pode, você mesmo falou, é questão natural. O Lucas Silva hoje ele já não é mais o mesmo Lucas que surgiu aqui com o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro. Ele até surge com o Celso Roth no ano anterior, 2012, se eu não me engano. E naquela época o Lucas já não era esse camisa 5, esse volante que recebe de costas. Ele nunca teve essa característica. E com o Seabra ele é potencializado justamente por esse esquema de ter três defensores, ter três meias ali, né, com capacidade de atacar e de defender, e acabava que por ter jogadores jovens como o Ian e o Japa que tinham mais vitalidade, o Lucas também ele era privilegiado de não ter que se esforçar tanto para defender. Dentro do esquema ele não tinha tanto peso assim na questão defensiva, e aí potencializava que ele podia enxergar o jogo de frente, ele não precisava de jogar tanto na questão da agilidade de dominar e já sair, ele podia estar mais próximo do gol até mesmo para finalizar. Então eu acho que pode ser uma sobrevida para o Lucas Silva nesse ano. A gente sabe que o início de 2024, para o que o Lucas Silva já apresentou ao longo da carreira, não é nem de perto o nível que ele tem como característica, mas tem a questão da adaptação ao esquema, jogar em dupla de volantes é muito difícil também, a gente tem que lembrar disso, porque o volante ali, dentre os que estão no meio campo, até dentro dos que estão no campo, são os que mais percorrem distâncias, né, porque eles têm que correr tanto para frente quanto para trás. O zagueiro, hoje em dia, ele até participa mais, mas em determinadas ideias de jogo, o zagueiro não corre tanto para frente, a questão dele é proteger a meta, é proteger a profundidade, e o volante já não tem isso, independente do esquema, ele vai ter que correr para frente e correr para trás. Então eu acho que pode ser um ponto positivo, um ponto de virada de chave para o Lucas voltar a trabalhar com o Seabra, voltar a trabalhar num esquema com três volantes. E eu vejo também que é uma possibilidade até de, numa ausência do Matheus Pereira, usar o Lucas como um meia mais adiantado também, né? A gente pode falar porque o Matheus Pereira é o único camisa 10 que de fato tem uma qualidade técnica diferenciada no Cruzeiro, é o principal jogador do time, tecnicamente falando, e numa ausência de Matheus Pereira, nada impede o Seabra também de usar o Lucas Silva mais adiantado, né? Porque justamente ele tem essa qualidade, né, Pedro? Talvez um Lucas Romero com um volante mais jovem, um Japa, por exemplo, do lado dele, e o Lucas Silva mais adiantado. Exatamente, até parte da torcida já cobrou disso, né? Quando o Lucas Silva, nesses últimos tempos aí, que ele virasse um reserva do Matheus Pereira, já que parte da torcida não conseguia ver o Vital como esse reserva do Matheus Pereira, em questões de característica, em questão de qualidade. Sim. E é uma boa ideia. Até mesmo o Seabra, ele é um treinador versátil, a gente já viu ele nas categorias de base, ele não vai se prender a esse 4-3-3, por exemplo, um tripé de meias, ele pode muito bem fazer, sei lá, um 4-3-3, mas aí virar um 4-4-2 losango, e aí esse meia ser um jogador que fica atrás da dupla de ataque, e na ausência do Pereira, esse meia pode ser o Lucas Silva, com o Cifuentes podendo ser um jogador mais lateralizado, o Japa, o Romero sendo mais a base da jogada, como camisa 5. Então eu acho que o Lucas Silva também ele tem essa possibilidade, e eu vejo até como melhor para ele a possibilidade de atuar como um meia mais avançado, como um terceiro homem de meio campo, do que propriamente como um volante, porque hoje o camisa 8 e o camisa 5 são bastante exigidos, e talvez o Lucas Silva fisicamente não consiga cumprir essa exigência. Você acha que o Cifuentes larga na frente do Lucas em sentido de titularidade com o Seabra, justamente para ser esse segundo volante? Então, a entrevista do Seabra ontem dá a entender de que o copo tá vazio para todo mundo, foi essa analogia que ele usou. Mas eu acho que perante a torcida, o Cifuentes larga na frente.
E aí muito disso que você falou, nos Estados Unidos, por exemplo, é um futebol de muito mais transição, não é igual ao futebol brasileiro, que a gente fala que os times entram mais em situação de ataque posicional, de se organizar ali no campo de ataque e o adversário no campo defensivo. É sempre um jogo de muita transição, um ataca, o outro ataca, aquele vai e volta, como se fosse uma luta de boxe. Eu ataco, você devolve. Assim é o futebol dos Estados Unidos para quem não acompanha tanto. Então, nesse cenário, o Cifuentes se destacava bastante, porque ele é esse jogador que ele tem a questão física, ele tem a vitalidade, ele tem o vigor para poder vencer duelos, para poder conduzir em situações de velocidade, mas ele também é o jogador da dinâmica, que toca muito rápido, e aí até talvez seja uma característica, se a gente for observar, dos volantes do futebol do equatoriano, desculpe, né, uma escola equatoriana que é assim, claro que dadas as devidas proporções, a gente pode ver num nível maior o Moisés Caicedo hoje no Chelsea, que também é esse jogador tem a imposição física, mas tem a relação com bola, tem a velocidade, e o Cifuentes tem isso. Então acho que ele, pro estilo de jogo do Seabra, e pelo fato de ele ser acostumado a atuar nessa formação de um tripé de meias, ele larga um pouquinho na frente. Mas como o Seabra mesmo disse, o copo está vazio para todos, mesmo que parte da torcida não concorde com isso, o copo está vazio para todos, e aí a gente vai ter que ver no dia a dia, mas na minha opinião, o Cifuentes larga na frente por todo o pacote, as características, o jogo com e sem a bola, e principalmente o jogo sem a bola, que ele leva essa vantagem física para o Lucas Silva, até por questão também da idade, o Cifuentes é bem mais novo do que o Lucas. Sim, e essa fala do Seabra é muito importante, principalmente para o torcedor que está vendo a gente, entender que tem que ter certa paciência, porque o Seabra vai chegar e vai colocar todo mundo para jogar, claro. Vai depender, e ele mesmo fala, vai depender do dia a dia no treino, quem está mostrando melhor nos treinamentos, mas vai ter que dar oportunidade para todo mundo. Isso inclui certos jogadores também que a torcida talvez tenha perdido um pouco de paciência, como, por exemplo, o Neres na defesa, saindo do meio e falando para a defesa, antes da gente falar dos atacantes, Pedro, porque o Neres é um jogador que o Larcamón insistiu até demais nele, por vezes escolhendo ele a outros zagueiros que têm mais, que são melhores com a bola no pé, né? E a gente viu isso também no Clássico, o Neres cometendo alguns erros que são importantes num jogo de decisão, e o Seabra já trabalhou com o Neres também, mas creio eu que ele vai dar uma oportunidade maior para João Marcelo e Zé Ivaldo, Pedro. O que você pode dizer para a gente sobre dupla de zaga que o Seabra gosta de ter? Então, mesmo entrando naquele que a gente já falou no começo, de que o Cruzeiro do Seabra no Brasileiro, ele sofria bastante com essa questão de proteger as costas da defesa, né, de que a gente fala de proteger a profundidade, eu imagino que o Zé e o João Marcelo larguem na frente por isso e também pelo desempenho dos dois funcionando como dupla em 2024. A gente pode dizer assim que um dos melhores jogos do Cruzeiro sob o comando do Nico foi o clássico na Arena e se destacou justamente pela solidez defensiva. O Cruzeiro pouco sofreu naquele jogo. As coberturas eram muito bem estabelecidas. Ora o Zé Ivaldo saía para marcar o Hulk e o João Marcelo já estava na cobertura, e aí isso ia se invertendo, o João Marcelo marcando o Paulinho e por aí vai. Eu entendo que o Seabra vai dar chance para todos, mas eu também imagino que ele já observou como que está o clima. Ele sabe que agora ele não é mais interino, agora ele é o efetivo, então ele precisa de mostrar no dia a dia também, assim como os jogadores, ele vai ter que mostrar no dia a dia para o torcedor e para a direção de futebol que ele não pode cometer os mesmos erros do Larcamón. E um dos erros que fez o Larcamón perder o crédito com a torcida e também perder em questão de desempenho foi a manutenção de peças questionáveis na defesa. Foi o caso do Neres, a gente vê na primeira rodada quando ele dá a chance ao Palácios, e aí o torcedor já fica meio ressabiado, mesmo que foi só ali, aquilo ali já mina um pouco sua confiança, mas eu acho que o Zé Ivaldo... do Marlon mais recuado também, né? Não sendo lateral ofensivo, aquele ala que ele é. E também uma confusão quando ele vai utilizar Marlon e Vidalba, porque não fica definido. E aí aquela confusão ficou não só entre Marlon e Vidalba, mas também entre Marlon e Arthur Gomes, porque a gente não sabia se era o Arthur quem era que tinha que estar mais avançado, se o Arthur tinha que ir por dentro para o Marlon poder ultrapassar. Então, assim, foram algumas confusões na linha de defesa que acabaram desestruturando o meio de campo e, consequentemente, o ataque.
E quando o Seabra fala ontem que todo mundo participa do ataque, todo mundo participa da defesa, aí a gente volta para os defensores, a gente volta para o Neres, você bem pontuou. No clássico ele cometeu alguns erros com bola, por exemplo, uma saída de bola ali dentro da pequena área, que ele dá uma titubeada em quem tocar, e isso é um ponto muito importante, né? A gente, quando conversa com jogadores, com treinadores, quando você tem dúvida, a vantagem já é do seu adversário, e principalmente numa zona vital, como é ali próximo ao gol. Então, se o jogador ele não tem como característica ser esse jogador construtor, que é o caso do Neres, ele vai, por muitos momentos, ter muita dificuldade de identificar uma vantagem, de saber a hora de segurar mais a bola, e talvez por isso ele largue atrás, se a gente for analisar a ideia do Seabra de que todo mundo constrói e todo mundo defende. Se todo mundo constrói, meu zagueiro tem que ter qualidade para poder identificar vantagem, qualidade para poder conduzir, qualidade para sair essa bola. Então, nesses pontos aí, ele acaba perdendo num comparativo com os outros jogadores da posição. Pô, vamos falar de ataque agora, Pedro, para fechar. Antes, vou convidar todo mundo a se inscrever no canal Tempo Esportes. Começamos agora o canal Tempo Esportes, conteúdos exclusivos, muitos conteúdos aprofundados também, estilos de jogo, tática, que a gente vai estar trazendo para vocês. Conteúdos de outros times do Brasil, a gente fala de futebol brasileiro, tem o Trombeta, que é uma dose de loucura e humor semanal aí, com os torcedores na Praça 7 de Belo Horizonte, com o Fernando Martins e Miguel, tem o Firula semanal, programa de esporte semanal do Tempo Esportes, além, claro, de toda a programação da FM O Tempo também ao vivo. Então se inscreva aí em O Tempo Esportes, está aparecendo o card na sua tela do nosso canal O Tempo Esportes. Tem Samuel Venâncio também todos os dias, e o Pedro, inclusive, está aí no projeto com Samuel Venâncio também, né, Pedro? Sempre nas redes sociais, no YouTube com Samuel Venâncio. Então, todo mundo convidado a se inscrever. Tá aí também a rede social do Pedro, para vocês seguirem aí, ó, PD Torres, _, não é isso, Pedro? Pessoal acompanhar o seu trabalho, né? Isso mesmo, o mesmo arroba para o Twitter e para o Instagram, que são as redes sociais que eu mais posto conteúdo com relação ao futebol. Show de bola. Então vamos falar do ataque do Cruzeiro com o Seabra, Pedro. Uma coisa que eu queria te perguntar é em relação à ponta direita. O Seabra você já citou, né? Já usou muito o 4-3-3 e algo que particularmente eu vejo que é uma deficiência do Cruzeiro foi no Campeonato Mineiro, é justamente quando precisava atacar pela direita, justamente por não ter um jogador que dava tanta profundidade com qualidade ali. O Arthur Gomes na esquerda, no Campeonato Mineiro, até conseguiu fazer isso muitas vezes, melhor do que foi em 2023, mas pela direita tem uma certa deficiência. Será que o Seabra vai tentar usar garotos da base aí, principalmente João Pedro? Então, Lucas, eu acho que sim, porque ele conhece os meninos e o Cruzeiro hoje tem essa deficiência, né, de jogadores na ponta direita, mas se a gente for olhar mais uma vez para as características daquele Cruzeiro do final do ano passado, era muito engraçado a gente ver com bola a questão ofensiva, que era o seguinte: pelo lado esquerdo, a gente via o Arthur mais preso à linha lateral para o Marlon fazer essa ultrapassagem que a gente fala por dentro. Já do lado direito, como a gente tinha o Matheus Pereira caindo pro centro, às vezes até mesmo o Bruno Rodrigues caía muito pro centro também, porque ele jogava de falso 9, mas quando jogava na beirada ele buscava esse jogo interior. A gente via o William fazendo essa ultrapassagem, mas não ia tanto à linha de fundo. A ideia pelo lado direito era um cruzamento mais daquela zona ali antes da grande área, que algumas pessoas gostam de falar que é a zona dos 3/4. Então, para esse ano, eu acho que ele vai, no primeiro momento, manter o Matheus iniciando como um ponta direita, mas esse ponta que sai da beirada para jogar por dentro, e o William ultrapassando, mas em alguns momentos ele vai precisar de ter esse ponta direita mesmo mais agudo, que busca a linha de fundo o tempo inteiro, que busca o drible. O Cruzeiro vai receber de volta, vamos dizer assim agora, o Gabriel Veron, né, que ele chegou, se machucou e agora ele está voltando. A gente tem o João Pedro voltando depois de toda a situação. Parte da torcida não gosta, eu até acho que seja um nome que não será utilizado, mas que já atuou assim na ponta direita, que é o Rafael Bilu. Não imagino, eu acho que ele está bem atrás dos concorrentes, tanto o João Pedro, o próprio Robert tem como ponto forte jogar na esquerda, mas no Brasileiro do ano passado jogou na direita. Então tem opções para ele jogar com ponta direita de acordo com as características que ele vai querer implementar e que o jogo também vai pedir, porque o Seabra, pelo menos no Sub-20,
ele era um treinador que ele se atentava muito ao adversário. Então, às vezes, a gente viu o João Pedro titular, e aí no jogo seguinte ele era sacado para o Robert jogar. A gente já viu o Guimeira jogando na ponta, que é um jogador mais... é um camisa 10, mas que jogava na ponta também. Então, o Seabra, ele é um treinador mais, vamos dizer assim, mais maleável quanto a isso. Então, eu imagino que num primeiro momento o Matheus vai ser esse cara para resolver a deficiência da ponta direita, já que ele não vai atuar tanto como um ponta de profundidade, mas a gente tem sim a volta do João Pedro, tem o Gabriel Veron, que em alguns momentos no próprio Porto e no Palmeiras já jogou por ali também. Então, e tem até o Barreal, que ele é um ponta direita de formação, mas nos últimos anos ele vem atuando mais pela faixa esquerda, ele como meia esquerda, ala esquerda, mas também é um ponta direita de formação. E o Cruzeiro tem muitas opções para combinar, né? Depender do adversário, depender da estratégia do jogo, e são opções diversas, né? Jogadores versáteis e com características diferentes numa mesma posição. Isso é muito interessante no Cruzeiro. Apesar de que o Cruzeiro não tem um nível técnico para disputar título de brasileiro, mas tem um nível técnico para cumprir o objetivo que ele quer no ano, que é, além de permanecer na Série A, garantir uma vaga na Sul-Americana, quem sabe até uma vaga de Libertadores, no possível G9 no brasileiro, mas para isso precisa ter justamente um treinador que entenda, né, Pedro, as características dos jogadores que podem ser potencializadas a depender da posição que eles estão, né? O Larcamón, na minha opinião, não soube entender isso. Ele não soube entender onde os caras rendem mais e começou, em certos momentos, a inventar a moda, deixando o time render menos do que poderia, né? Na sua avaliação, Pedro, o Fernando Seabra pode dar mais certo, se fosse para você cravar, é uma opção melhor para o Cruzeiro do que o Larcamón? Então, eu acho que sim. Claro que a gente tem que ponderar que vai ser o primeiro desafio verdadeiro do Seabra como um treinador efetivo. A gente sabe que ele treinou no ano passado, eram circunstâncias mais difíceis, mas ele sabia que, independente do que acontecesse, ele ainda tinha o cargo dele assegurado no Sub-20. Hoje não, hoje ele é um treinador de time profissional, ele tem que responder às expectativas de um time profissional. E como você bem citou, o Cruzeiro hoje ainda não é um elenco assim próximo a Palmeiras, Inter, Flamengo, mas é um elenco que te oferece repertório. Então você pode adequar essas peças de acordo com o que você quer praticar. E eu acho que o principal problema do Nico Larcamón foi num determinado momento, porque ele chega, e aí questionaram ele sobre a questão dos 3 zagueiros. Ele até cita, não, eu construo com 3, mas eu defendo com uma linha de 4. E a gente foi vendo o Cruzeiro ao longo do campeonato ali se estruturando. Alguns falam até que um bom jogo assim foi contra a Tombense, o segundo jogo já aqui no Mineirão, onde o Cruzeiro esboça um 4-2-3-1 para poder atacar e defende também no 4-2-3-1, no bloco médio, e todo mundo gosta daquilo. E aí chega a final, o primeiro jogo da final, e ele vai para a formação com 5 defensores, né? Com 3 zagueiros e os 2 alas. E aí a gente vê muita confusão nos comportamentos dos jogadores de lado, o Marlon e o Willian com muita dificuldade para pressionar os laterais, os alas do Atlético, os meias com muita dificuldade de cobertura, e aí ele corrige um pouquinho aquilo ali no segundo tempo, vem para o jogo da volta já no Mineirão, ele não entra mais com os 5 defensores. O Cruzeiro se organiza ao longo da partida, consegue neutralizar o meio-campo do Atlético, e aí de repente ele desestrutura aquilo para voltar com os defensores, com 5 defensores. E aí então, assim, eu acho que faltou uma sintonia, como a diretoria bem disse, entre as características que ele tinha. Ele não tinha um elenco para atuar com 3 defensores, com 3 zagueiros. E ele acabou tentando impor essa ideia num momento onde não era mais possível. Ele teve tempo para poder talvez amadurecer essa ideia, pedir reforços que se adequassem a essa ideia, volantes que tivessem a capacidade de atuar, porque a gente sabe que uma linha de 5 acaba que você esvazia um pouco o setor de meio campo. Futebol é um cobertor curto, você preenche mais um setor e acaba que você vai esvaziar o outro. E eu acho que o Seabra vai ser mais maleável, como eu já disse, para poder gerir muito bem esse tipo de situação. É claro que, e eu entendo um pouco a expectativa mais baixa do torcedor com relação ao Seabra, porque o Cruzeiro vem de apostas, né? Treinadores que são tidos como apostas. Toda negociação do futebol ela é uma aposta, mas umas são mais arriscadas do que outras. E eu acho que a falta de experiência profissional do Seabra é o que talvez coloca um pouco de medo no torcedor.
Mas eu acredito que o Seabra tem qualidade, todas as pessoas que trabalham com ele, que você conversa, falam que é um treinador muito estudioso, é um treinador que dá muito valor ao dia a dia, escuta muito os auxiliares, gosta de pontuar o time de acordo com o adversário. Claro, ele tem a ideia dele de jogo, mas ele faz determinadas concessões de acordo com o time que ele vai enfrentar, coisa que a gente não viu o Nico fazer. A gente lembra do jogo contra o Souza, que ele entra com um time muito leve para um campo onde você não conseguiria correr, você não conseguiria trocar mais passes, e eu não imagino talvez o Seabra fazendo isso. É claro que assim, o Seabra também não é o novo Pep Guardiola, tem seus defeitos como todo treinador, é um profissional em formação, trabalhou no Sub-20, trabalhou na A3, mas agora vai pegar uma Série A, uma Sul-Americana, mas é um treinador que mostra ter capacidade, né, e volto a repetir, com quem você conversa, fala que é uma pessoa que gosta muito de estudar e que gosta muito de aprender. Então eu imagino que essa experiência do Seabra pode ser mais proveitosa do que a experiência do Larcamón, que infelizmente, apesar de não ter perdido tanto, perdeu em momentos importantes, e a gente viu o subaproveitamento de algumas peças dentro de uma ideia de jogo que não funcionou. É isso, e não deixa de ser uma aposta, mas se você for parar para pensar, qualquer treinador que o Cruzeiro contratasse ia ser uma aposta. Então, dentre as opções do mercado e dentro do repertório de treinadores que o Cruzeiro escolheu desde a chegada da SAF, acho que foi uma boa escolha, porque pelo menos você tem um treinador, na verdade, que não vai precisar de tempo para se adaptar, já conhece o futebol brasileiro, já conhece o Cruzeiro, já conhece o elenco que tem, e isso é melhor do que eu trazer um cara que desconhece completamente o futebol brasileiro, as competições que tem aqui. Então, vamos aguardar para ver como vai ser o trabalho de Fernando Seabra, com paciência, né? E você vai estar sempre convidado, viu, Pedro? Você está sempre convidado a voltar a participar com a gente, falar de tática, falar de estilo de jogo, sempre os conteúdos que a gente traz aqui. Está convidado a participar do Firula também, que é o nosso programa semanal. A gente sempre vai estar de portas abertas. Te agradeço demais pela sua atenção, pelo seu tempo e principalmente por estar compartilhando seus conhecimentos aqui com a gente, viu, Pedrão? Eu que agradeço, Lucas, é uma oportunidade muito boa, fico muito feliz e pode deixar que eu vou participar sim do Firula, a gente vai olhando isso aí, e é sempre bom ter esse espaço para a gente poder debater e para o torcedor também poder consumir esse tipo de informação, né, sobre o treinador, e é aquilo que você falou ali no final da frase, o recado, se eu puder passar para o torcedor, é a questão da paciência. A gente entende, o torcedor quer sempre o bem do clube, mas eu acho que agora é o momento de ter paciência, de ver como vão ser os passos e acompanhar aí direitinho, acompanhar no Tempo Esportes, acompanhar lá no Samuel Venâncio, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre que puder destrinchando aí o passo a passo do Fernando Seabra. A gente espera que tenha um bom tempo, uma temporada sem nenhuma intercorrência do Seabra e o Cruzeiro aí em 2024. Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Inscreva-se em O Tempo Esportes, deixa seu like, comenta aí embaixo o que mais você quer ver aqui no nosso canal. Se inscreva aí nas redes sociais do Pedro, meu Instagram, Twitter, tá aí na tela também. Até o próximo. Tchau, tchau.